Artigo 2º do Código Penal. O que é que diz o artigo 2º do Código Penal? Você vai ter o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Aí vamos fazer umas observações aqui dentro da abolição do crime. Vê só. Para elucidar bem, primeiro bota um exemplo, né? Você tem um fato, o fato que foi praticado na vigência de uma lei A, que tipificava certo crime com a pena de 6 a 12 anos. Você tem um fato que foi praticado na vigência de uma lei, então esse fato é típico, tá? Em que previa um crime com pena de 6 a 12 anos. Beleza, o agente praticou um fato, praticou um crime, tranquilo. Sendo que no decorrer do seu caminho, no decorrer do processo, surge uma lei B. E essa lei B fala o seguinte, meu irmão, isso aqui agora não é mais crime. Então essa lei B, ela vem para extinguir o crime. Então você vai ter aqui uma lei B que extingue o crime que era previsto na lei A. Beleza, faço uma pergunta. E se essa lei B surgir quando o cara já tiver sido condenado e a sentença já transitada em julgado? O que acontece? Exemplo 2. O agente que pratica o fato, a vigência de uma lei A, em que previa de 6 a 12 anos, já teve a sentença. E essa sentença já transitou em julgado, onde condenou a gente a uma pena de 9 anos. Do qual, por já ter transitado em julgado, ele já estava respondendo, ele já estava na fase de execução da pena. Veja, olha a situação. O agente praticou o fato na vigência de uma lei A que previa um crime de 6 a 12 anos. Certo? Tranquilo. Vai responder um processo, não é isso? Vai responder um processo. Beleza. Ele respondeu o processo, do processo o juiz entendeu que tinha provas, condenou a gente. Condenou a gente a uma pena de 9 anos. Houve interposições de recursos, já parou, transitou em julgado, acabou. O que é o trânsito em julgado? Possibilidade de recurso, tranquilo, já transitou em julgado. Se já transitou em julgado, veja, ele já está cumprindo a pena, então já passou a execução da provisória da pena. Aqui ele já cumpriu 2 anos de pena. Quando ele estava cumprindo 2 anos de pena, entra em vigor a lei B. Essa lei B diz o que agora? Diz, olha, o fato não é mais crime. Essa lei vem aqui para considerar que isso aqui não é mais crime. O agente que já está cumprindo a pena, permanecerá, então, cumprindo? Não. Não por quê? Porque a abolição crimes, quando ela surge, ela retroage para atingir fatos praticados antes da sua vigência, porque ela vai excluir o crime. Consequência, ela vai excluir todos os efeitos penais. Seja ele o crime, seja ele o processo, seja ele a pena, tá? Seja a interposição da pena, a imposição da pena pelo magistrado. Ela exclui tudo. Então você vai colocar o seguinte aí, natureza jurídica. Natureza jurídica. Qual seria a natureza jurídica da abolição crimes? Existem 2 correntes que se discutem a natureza jurídica da abolição crimes. Vou falar a majoritária, que é o que cai no concurso. Então, a natureza jurídica da abolição crime seria o quê? Uma causa extintiva de punibilidade. É uma causa extintiva de punibilidade. Negócio chato, né? No pé do ouvido, homem, pelo amor de Deus. Vai, causa extintiva de punibilidade. Por que causa extintiva de punibilidade? Você vai botar aí que está prevista no artigo 107, inciso 3 do Código Penal.
Artigo 107, inciso 3 do Código Penal. O artigo 107, ele traz um rol de causas que extinguem a punibilidade do agente, como, por exemplo, morte do agente, o perdão, a prescrição, a decadência, a perempção, a abolício crimes. Tá? Então, você vai ter a abolício crimes também como uma causa extintiva de punibilidade, sendo declarada pelo próprio Código Penal. Aonde? No artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Uma situação bem interessante que você precisa entender é que ele extingue os efeitos penais, certo? Permanecendo os efeitos civis. Então, você extingue a pena do agente, mas você não extingue os efeitos civis ou extra-penais. Então, você vai ter o quê? Uma sentença penal você vai ter uma sentença penal atribuindo ao agente duas situações. Você vai ter uma sentença penal atribuindo uma pena, que é o efeito penal, tá? E você vai ter aqui a imposição de uns efeitos que é a chamada indenização. Como, por exemplo, tá? Indenização, que é o chamado seguinte, efeitos civis ou extra efeitos civis ou extrapenais, como por exemplo a indenização, tá? Então a sentença ela atribui ao agente tanto a imposição de uma pena, como ela atribui também os efeitos civis, ou seja, uma indenização que ela tem que pagar à vítima, como por exemplo. E onde é que você vai ter essa previsão legal? Você vai ter essa previsão legal no artigo 91 e 92 do Código Penal. Artigo 91 e 92 do Código Penal. Beleza. Quando ocorre a abolício crimes, ocorre o quê? Qual a consequência que vai trazer nessa sentença penal aqui? Você vai ter o quê? A extinção da pena, permanecendo o dever de indenizar, como por exemplo, permanecendo os efeitos civis ou extra-penais. Então vocês precisam ter uma atenção aqui, que isso aqui permanece, tá? Então só extingue a pena. Extingue os efeitos penais, permanecendo os efeitos civis ou extra-penais. Tranquilo? Você vai marcar um asterisco nesse assunto aí da abolício crimes. Por quê? Porque é um dos assuntos mais cobrados. Vamos lá. Vamos falar sobre um assunto também que é muito interessante, que seria a lei temporária ou lei excepcional. Estamos no tópico 4. Bota aí, lei temporária ou excepcional. Então você vai ter a lei temporária e a lei excepcional aí como um novo assunto e você vai marcar um asterisco. Vai marcar um asterisco por quê? Porque também é um assunto muito explorado. O assunto é pequeno, é muito simples, é bem pequeno. É que você numa prova, geralmente as questões sempre se repetem nas mesmas situações. Sempre se repetem nas mesmas situações. Então é um assunto pequeno, você precisa ter uma atenção bem importante a ele, tá? Do mesmo jeito que você precisa ter uma atenção importante quando se trata de abolício crimes. E aí você vai marcar esse asterisco aí na lei excepcional. Você vai ter uma previsão legal aqui, que está prevista onde? No artigo 3º do Código Penal. Você vai ter a lei temporária e excepcional sendo previstas no artigo 3º do Código Penal. E o artigo 3º do Código Penal diz o seguinte: a lei temporária ou excepcional, embora decorrido do período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Precisamos fazer algumas observações quando se trata de lei temporária e lei excepcional. A primeira delas é identificar o que seria a lei temporária. Vou botar nem quatro. O que é uma lei O que significa uma lei temporária? Então,
Então você vai colocar aí o seguinte: a lei temporária é aquela que nasce com prazo pré-estabelecido de início e término. É aquela que nasce com prazo pré-estabelecido de início e término. Então a lei temporária, ela tem o seu prazo de vigência. Ela precisa de uma lei para lhe revogar? Não, ela é auto-revogável. Beleza. Vamos a outra situação. Você vai ter a lei excepcional. O que seria a lei excepcional? E aí? Você vai ter uma lei excepcional, aquela que é criada para tutelar matérias específicas de certas regiões. Enquanto perdurem a sua necessidade. Você vai ter um exemplo aqui da lei temporária, bem recente mais ou menos, né? A Copa do Mundo já vai fazer 4 anos, né? Recente, é um negócio da porra, mas daqui a pouco pode ter de novo. Que foi a lei, vou botar aqui, lei da Copa do Mundo, mas eu vou lhe dar o exemplo que citou, tá? Não sei o nome da lei, não. Isso por quê? Porque essa lei da Copa do Mundo, ela criou um crime. Ela criou um crime que é o chamado crime de adulteração de selos da Copa do Mundo. Zoadinha da... Aí o cara pega, junta a zoada do piloto com a zoada do cara lá fora, eu não sei quem está sendo pior, né? Tá e a adulteração de selos da Copa do Mundo. Beleza. Vamos lá, veja só. A lei temporária, deixa eu apagar aqui para a gente poder trazer os exemplos. Galera, vê só. Você vai ter a lei temporária, como exemplo que eu estou trazendo, a lei da Copa do Mundo, por quê? Porque criou um crime em um prazo pré-estabelecido. Então, eu vou trazer esse exemplo aqui, tá? Galera, vamos lá, o exemplo. Vê só, você vai ter a lei da Copa do Mundo, tratando do crime de adulteração de selos da Copa do Mundo. Veja, essa lei, ela foi criada, vou botar aqui uma lei temporária, tá? Que tratava, ela foi criada por um prazo. Esse prazo foi quanto durou a Copa, ou seja, de 30 dias. Então, você vai ter essa lei temporária sendo tutelada de 30 dias. Vamos botar aqui que essa lei trouxe uma pena de 3 a 5 anos para quem adulterasse os selos da Copa do Mundo. Veja, já existia adulteração de selos antes, sendo que não era punido. Sendo que o agente vem essa lei no momento da Copa do Mundo e faz, agora, ó, toda vez que alguém adulterar esse selo da Copa do Mundo, nesse prazo aqui, responderá pelo crime, né? Então, você vai ter várias pessoas praticando as condutas aqui. Beleza. Quando chega ao término dos 30 dias, acontece o quê? A lei, ela se revoga, né? Ela se revoga. Veja, surgiu uma nova lei para revogar? Não, né? Ela nasceu com prazo pré-determinado, ou seja, acabou o prazo, ela mesmo se revoga. Por sua vez, ela é o quê? Ela é auto-revogável. Beleza. Tranquilo. Temos uma lei temporária que tutela um crime de 3 a 5 anos, em que nasceu com prazo pré-estabelecido de início e término, que seria de 30 dias. A galera que praticar o crime dentro desses 30 dias responderá por ele. Após, veja, se alguém praticar o crime aqui, responde? Não, né? Não, porque a lei precisa ser anterior, e ela se revogou, acabou a eficácia, não é isso? Tranquilo, beleza, show de bola. Agora eu pergunto, se ela se revoga, por sua vez ela perde sua eficácia, certo? Não, quem está preso não está preso. Ou seja, quem praticou o crime durante a sua vigência, responderá por ele? Responderá mesmo quando ela for revogada? Responderá. Você vai ter o quê? Você vai ter a situação aqui do artigo 3º sendo aplicado, em que diz o quê?
em que mesmo que a lei seja revogada, ela se aplica aos fatos praticados durante a sua vigência. Meu irmão, preste atenção. Não veio uma lei nova para revogá-la. Ela auto se revogou. Por sua vez, ela possui um efeito. Ela é o quê? Ultra-ativa. Que é a capacidade que uma lei tem de quê? De ser aplicada aos fatos praticados mesmo quando ela for revogada. Vamos a um segundo exemplo? Vamos à lei excepcional. A lei excepcional, eu vou trazer como exemplo aqui uma calamidade. Uma situação de calamidade. Uma calamidade, diz um exemplo de calamidade. Uma guerra civil? Tá, Deus me livre, né? Deus me livre. Vamos trazer uma situação de calamidade, vê só. Tem uma lei. Exemplo 2, né? Tem uma lei excepcional, certo? Essa lei excepcional, ela tutelou uma determinada conduta de 3 a 6 anos. Isso por quê? Porque em situações de calamidades, criam-se leis especiais para que possa conter as pessoas. Porque as pessoas, elas tendem à prática de diversos crimes, condutas em situações desesperadas. Então são criadas condutas tipificadoras para que você possa conter a sociedade e aí a gente consiga retomar o controle. Então você vai ter uma lei excepcional em que ela tem também uma duração. Ela tem prazo pré-determinado? Não. A situação dela é o quê? Enquanto perdurar a sua necessidade, ou seja, a calamidade. Então, todos os fatos praticados durante a calamidade, aqui ela vai acontecer o quê? Ela vai se revogar, certo? Porque ela é o quê? Auto-revogável. Beleza. Todos os fatos praticados durante a situação da calamidade, quando ela se revogar, terá extinta a punibilidade? Será extinta a punibilidade do agente? Acontecerá o quê? Ele continuará respondendo o processo, vai cumprir a pena. Por quê? Porque ela se aplica mesmo quando revogada. Então você vai colocar aí uma observação. A lei temporária ou a lei excepcional, elas são ultra ativas, tá? Por sua vez, mesmo quando revogadas, continuam sendo aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência. Bote outra observação. Uma observação 2. Nessa observação 2, você vai colocar o quê? Não ocorre abolício crimes. Não ocorre abolício crimes. Tá? Por quê? Porque você não tem uma nova lei extinguindo o crime. Ela é auto-revogável. Tá bom? Então temos essas situações aqui quanto à lei temporária ou excepcional. Uma pergunta bem interessante a ser feita a vocês é o seguinte. Já que estamos estudando sucessão de leis no tempo, ou seja, as novas leis que podem ser aplicadas ou não a um caso concreto, pergunto, pode existir combinação de leis? Pode existir combinação de lei penal. E aí, o que vocês acham? Pode pegar as partes mais brandas de uma lei e combinar? Ou seja, você tem uma lei A e depois surge uma lei nova. Você vai pegar as partes melhores de cada lei e aplicar ao caso concreto. Podem? Existem duas correntes. Existem duas correntes que discutem o tema. Uma diz que pode, outra diz que não pode. A adotada é a que não pode haver combinação de leis penais. Tá? Você tem que aplicar na integralidade. Por quê? Por que não pode haver combinação de leis penais? Porque a função de legislar é do poder legislativo. Quando o judiciário ele combina leis, ele está avocando a competência do
legislativo, onde existe uma teoria, que é de freios e contrapesos, a teoria check and balances, em que diz que cada poder tem a sua função típica, tá? E cada um não pode se envolver na função do outro, para que ambos convivam harmonicamente, tá? Então você pode combinar leis? Não, porque senão o judiciário estaria avocando a competência do legislativo. Beleza? Show. Vamos dar um intervalo? Valeu, Major. Vamos embora. O assunto que vamos tratar agora é o assunto da eficácia da lei penal no espaço. Tratamos em primeiro momento da eficácia da lei penal no tempo e agora vamos tratar da eficácia da lei penal no espaço. Em primeiro momento, é importante chamarmos a atenção de um determinado fato. Veja só, o assunto... Eficácia da lei penal no espaço. A eficácia da lei penal no espaço, ela baseia-se em 2 artigos, que são artigos principais. Então, você vai ter aqui o seguinte, uma leitura obrigatória no artigo 5º e uma leitura no artigo 7º. Isso por quê? Porque o artigo 5º trata dos crimes praticados O artigo 5º trata dos crimes praticados no território nacional. Então você vai ter artigo 5º tratando dos crimes praticados no território brasileiro. E o artigo 7º dos crimes praticados no estrangeiro. Então você vai ter artigo 5º, os crimes praticados no território brasileiro, e artigo 7º, os crimes praticados no estrangeiro. Como é que é feita a aplicação da lei aqui nesses casos? Veja, os crimes praticados no território brasileiro, aplica-se que lei? Aplica-se a lei brasileira. E os crimes praticados no estrangeiro? Aí você precisa ter uma atenção. Vai aplicar a lei específica de cada situação. E aí a gente precisa analisar o artigo. Então, você vai ter esse quadrozinho aqui, primário, já fazendo uma diferenciação, beleza? Do artigo 5º. Artigo 5º e o artigo 7º do Código Penal. E a gente passa a estudar o artigo 5º. Veja só, o artigo 5º tem a seguinte redação. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízos de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, você vai ter aqui como regra o CREI. Você já vai perceber que o artigo 5º ele já adota aqui o princípio da territorialidade. Então, você vai ter, sendo adotado pelo Código Penal, no artigo 5º, o princípio da territorialidade, pelo qual os crimes cometidos no território nacional aplica-se a lei brasileira. Esse princípio da territorialidade, ele é absoluto? Não, por quê?
Ele não é absoluto por quê? Alguém sabe? Porque você vai ver na previsão, no caput do artigo 5º do Código Penal, que ele faz expressa ressalva ao quê? A convenções, tratados e regras de direito internacional. Não é absoluto porque tem ressalvas. Convenções e regras de direito internacional. Tá gritando que é uma beleza, né, cara? Vou fazer uma competição hoje aqui de gritos, ver quem fala mais alto. Eu ou o pastor, né? Cara, tá difícil competir. Vamos lá, galera, vê só. Qual o princípio... Oi? Sentiu o clima? Competindo, cara. Tem que estar no mesmo nível, não vou deixar ele me barrar não, cara. Tem que... Galera, vê só. Qual o princípio adotado pelo Código Penal no artigo 5º? Princípio da territorialidade, certo? Esse princípio da territorialidade é absoluto? Não, por quê? Porque ele faz expressas ressalvas ao quê? A tratados, convenções e regras de direito internacional. Beleza. A gente precisa ter uma atenção especial aos parágrafos do artigo 5º do Código Penal. Por quê? Porque os parágrafos do artigo 5º do Código Penal traz justamente um conceito de extensão de territórios. Antes de falar sobre o conceito de extensão de território, você vai botar aqui um tópico para falar sobre o quê? Conceito de território. Já sabemos que o princípio adotado é o da territorialidade, que ele não é absoluto. Então aqui vamos botar assim o seguinte. É adotado o princípio da territorialidade, aí aqui, ó. Mitigado ou temperado. Você vai ter isso aí. É o princípio da territorialidade, que ele não é absoluto, e aí por isso que é adotado o princípio da territorialidade mitigado ou temperado. Beleza. Conceito de territórios. Aí você vai anotar. Qual o conceito de território? Você vai botar aí o seguinte. É o solo e o subsolo. Bote. É o solo e subsolo. Estou lhe dando um conceito. Você sabe o que é território? Para que você possa dizer que é aplicada uma lei brasileira aos crimes cometidos no território nacional, você precisa entender o que é território. Porque se você não entender o que é território, você, numa questão, vai se perder. Então, você vai anotar o conceito de território. Bota aí. É o solo e subsolo. É o solo e subsolo. Sem solução de continuidade. É o solo e subsolo. Sem solução de continuidade. Com limites reconhecidos. Com limites reconhecidos. As águas interiores, o mar territorial, as águas interiores, o mar territorial, a plataforma continental, e o espaço aéreo correspondente. Então você vai ter aí como conceito de território. Território é todas as situações que eu estou dizendo agora. Solo e subsolo, sem solução de continuidade, com limites reconhecidos, as águas interiores, o mar territorial, a plataforma continental e o espaço aéreo correspondente. Tudo isso é território brasileiro. Sendo que aí a gente precisa entender o que seria... E aí aqui vai entrar a situação do parágrafo 2º e do parágrafo 1º e 2º, o que seria a extensão
botar assim. Botar aqui, vocês colocam aí, tá? Parágrafo 1º e 2º do Código Penal. Parágrafo 1º e 2º do Código Penal, que trata sobre o quê? Aí você vai colocar extensão do território. Parágrafo 1º e 2º do Código Penal, que trata sobre o quê? É um novo tópico que você vai abrir para falar sobre as extensões do território. Porque você vai ter um conceito de território, mas também será território por extensão, as hipóteses do parágrafo 1º e 2º. Aí você vai ter o quê? Uma embarcação pública ou a serviço do país, onde quer que são território brasileiro. As embarcações mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente em alto mar ou espaço aéreo correspondente ou no mar territorial brasileiro, é o quê? Extensão do território brasileiro. E o parágrafo 2º, você vai ter as embarcações ou aeronaves privadas do estrangeiro que estejam no mar territorial do Brasil ou em todo o território do Brasil, é extensão do território brasileiro. Onde é que se diz isso? Veja só, você vai ter aí o parágrafo 1º e 2º dizendo a seguinte redação. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional, então você já tem aqui o tópico para falar que o território é um conceito e também se adequa à extensão. As embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do Brasil, do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Em alto mar por quê? Primeiro ponto, alto mar não é mar de ninguém. E aí vale um princípio que é o princípio do pavilhão da bandeira, tá? Onde você tem o pavilhão, você tem a titularidade da embarcação ou da aeronave que vai trazer a competência. Tá? Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Ou seja, se você tiver uma embarcação ou uma aeronave privada do estrangeiro que esteja no nosso território, será o quê? Uma extensão do território brasileiro. Tá? Se a embarcação for estrangeira pública, aí vai se aplicar a lei do país de origem. Tá bom? Mar territorial, né? E aí vamos falar aqui de um tópico para poder elucidar bem, que seria lugar do crime. E aí a gente vem aqui para falar sobre o lugar onde seria considerado o lugar do crime. Qual a teoria adotada para discutir o lugar do crime? Qual artigo está a previsão do lugar do crime? Então, o que seria, em primeiro momento, o lugar do crime? Beleza. Então, você vai ter aqui, adotando que teoria? Ubiquidade, show de bola. Então, você vai ter aqui, adotando a teoria da ubiquidade. Pela teoria da ubiquidade, temos que lugar do crime é o quê? Lugar do crime pode ser considerado tanto da ação ou omissão, bem como o do resultado, ou seja, onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Todas elas, teoria da ubiquidade. Beleza. E o que é que fala o artigo 6º do Código Penal? Então, você vai ter a previsão, esqueci de botar aqui, previsão, artigo 6º do Código Penal. Artigo 6º do Código Penal. O artigo 6º do Código Penal traz justamente esse conceito. Veja só, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte,
bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. E aí temos sendo adotada aqui qual a teoria? Ou também chamada de quê? Teoria mista. Então você vai ter aqui teoria da ubiquidade ou mista. Então a teoria mista ou da ubiquidade, que considera-se tanto o local da ação ou omissão, que é o local da conduta, como também o lugar que se produziu ou deveria produzir o resultado. Você vai ter uma aplicação concreta e maciça dessa teoria da ubiquidade aqui, para determinar o lugar do crime, quando se fala nesses crimes aqui, ó. Você vai ter, bota assim, ó, uma observaçãozinha, né? Crimes à distância ou chamado também de crimes de espaço máximo. São aqueles crimes que você tem um cruzamento de quê? De fronteiras, onde você tem 2 ou mais países sendo envolvidos. Geralmente você tem como exemplo desses crimes aqui o quê? O tráfico internacional de drogas, armas, pessoas, tá? Em que o agente começa a conduta em um lugar e termina ela em outro, tá? E aí o que é que você vai ter? Você vai ter uma força muito grande da ubiquidade para dizer o seguinte: toda vez que o Brasil estiver envolvido em nenhuma dessas situações aí, você vai aplicar a lei brasileira. O Brasil vai querer que aplique a lei brasileira. Então, toda vez que você tiver um ou mais países e o Brasil esteja no meio, então aplica-se a lei brasileira. Por força de quê? Da teoria da ubiquidade. Tá? Não, eu estou meio alienado quanto à notícia, velho. Estou sem ler notícia nenhuma, mas fala aí. É, e aí você tem, justamente, você tem a aplicação da ubiquidade, né? E aí, se a conduta começou aqui, o Brasil vai querer julgar ele, né? E aí estão dizendo que foi imputado, que... É terrível, você vai ter uma situação muito complicada aí para se atestar ou não. E o crime foi cometido no estrangeiro, né? Então você vai ter uma situação muito complicada porque não entra nem a regra do artigo 5º, entra a regra do artigo 7º, ou seja, artigo 7º, inciso 2º, que é o crime praticado por brasileiro, no estrangeiro. E aí o cara pode ser julgado pela lei do Brasil? Pode. Mas pode, dependendo de umas condições. Essas condições estão no parágrafo 2º do artigo 7º. Em que prevê certas condições, em que você tem que cumprir essas condições, e uma delas é o cara voltar ao Brasil, tá? Outra delas é ele não ser julgado, nem condenado ou absolvido no estrangeiro, não ser perdoado, não ter ele aplicado nenhuma causa extintiva de punibilidade, entre outros fatores para que ele possa ser julgado no Brasil, pelo Brasil, né? Então você tem uma situação dos crimes à distância. Você vai ter um exemplo, o cara começa o crime na Colômbia. Você sabe que é uma das maiores potências quando se fala de cocaína, né? Tráfico de cocaína. E aí, potência, né? O negócio da... parece até, né? Mas é uma das maiores potências do mundo, né? Então você já viu várias séries tratando sobre isso. Colômbia e México, puta merda, né? É droga até... O cara não sabe nem de onde vem tanta droga que os caras produzem lá, né? Então você tem o quê? Você tem a Colômbia como uma das maiores transportadoras de cocaína do mundo, ou talvez até a maior. E aí o que acontece? O cara inicia a conduta lá, ou seja, ele deveria responder pela lei de lá, né? Mas ele está traficando para o Brasil, trazendo droga para o Brasil. E aí pergunta-se, o cara é preso aqui, ele pode responder pelo crime de tráfico de drogas aqui no Brasil? E aí, se ele começou a conduta lá, ou ele responderia pela lei de lá e ele teria que ser extraditado? Você vai ter o quê? Veja, lembra que eu falei que toda vez que por força da ubiquidade o Brasil esteja envolvido, a lei brasileira vai ser aplicada. Então você vai ter o agente sendo preso aqui, ele vai ser julgado aqui. Tá? Ele vai ser julgado no Brasil, porque você vai ter o local do crime no Brasil. A jurisdição vai ser competente para aplicar. Tá? E aí você tem essa situação da ubiquidade com uma força muito importante quando se trata desses crimes à distância, que envolvem mais de um país, crimes que cruzam fronteiras. Beleza? E aí eu trago aqui uma situaçãozinha que é bem interessante para a gente. Veja só, é um macete para a gente fazer uma diferenciação. Um macete quando se trata de lugar do crime e tempo do crime.
E aí você vai ter aquela velha brincadeira da luta, né? A luta. Por quê? Porque a luta você vai ter o lugar. Qual teoria? Teoria da U. Então você vai ter o lugar. Toda vez que se falar de lugar, você vai ter a teoria da ubiquidade, no caso concreto. Toda vez que se falar de tempo, ou seja, toda vez que se falar de tempo, você vai ter a aplicação de que teoria? Teoria da atividade. E aí eu trago mais. Vê só, já sabemos que toda vez que se fala de lugar, temos qual teoria? Ubiquidade. Toda vez que se fala de tempo, temos a teoria da atividade. Beleza. E como é que a gente identifica se ele está cobrando lugar ou tempo? Você vai ter a seguinte situação. Onde o crime foi praticado? Onde o crime foi praticado, veja, onde estamos falando de quê? Lugar. Então, teoria da ubiquidade. Toda vez quando se fala onde, você está perguntando o lugar que o crime aconteceu, que o crime ocorreu, tá? Toda vez que se pergunta quando, estamos falando de tempo do crime, né? Quando, vou simplificar aqui, tá? Quando temos o quê? Teoria da beleza, show de bola. Então matamos essa situação aí e estamos craques aí para responder questões que venham se cobrando sobre o assunto, tanto da lei penal no tempo como da lei penal no espaço. Mas para que a gente possa seguir, precisamos tratar agora, veja só, falamos sobre o artigo 5º, mas falta o artigo 7º, tá? E aí a gente precisa tratar sobre o artigo 7º. Por quê? Porque no artigo 5º a gente trata sobre a territorialidade, os crimes cometidos dentro do território nacional. E o artigo 7º trata sobre o quê? Os crimes, a extraterritorialidade, os crimes cometidos no estrangeiro. Então a gente precisa agora falar sobre justamente os crimes que acontecem no estrangeiro. Galera, para falar sobre os crimes que acontecem no estrangeiro, precisamos falar, veja só, qual é o tópico? Vamos falar aqui sobre Estamos falando sobre extraterritorialidade. Beleza? Extraterritorialidade são os crimes cometidos no estrangeiro. Você vai ter a previsão aqui aonde? No artigo 7º do Código Penal. E aí, bicho, presta atenção. Esse artigo 7º, você não precisa viajar muito não, cara. Você precisa ler o artigo 5º e o artigo 7º. Por quê? Porque as questões quando cobram justamente lei seca, o artigo. Então vocês vão precisar ler esse artigo aí, vão precisar ler muito esse artigo. E aí você vai ter o seguinte: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Precisamos se atentar a duas situações. Precisamos se atentar ao inciso 1 e ao inciso 2. Por quê? O inciso 1 trata-se de extraterritorialidade incondicionada. Então vou até colocar aqui, vai. Extraterritorialidade incondicionada. A situação da extraterritorialidade extraterritorialidade incondicionada. Você vai ter na extraterritorialidade incondicionada sendo prevista onde? No artigo 7º inciso 1 do Código Penal.
O artigo 7º, inciso 1 do Código Penal traz um rol, mas você precisa se atentar também às condições que estão previstas no artigo 7º, parágrafo 1º do Código Penal, em que traz uma observação muito interessante. Então, vamos lá. A extraterritorialidade incondicionada é justamente o inciso 1, traz um rol de alguns crimes. E aí você vai precisar anotar o seguinte: o crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, você vai ter os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, uma primeira hipótese, tá? Você vai ter os crimes praticados contra a administração pública. Deixa eu ver só se é essa ordem. Contra o patrimônio e a fé da União, município, né? Estado, município, Distrito Federal. Então você vai ter vida ou liberdade do presidente da República contra o patrimônio ou a fé você vai ter o patrimônio ou a fé pública da administração pública direta ou indireta, né? Você vai ter União, Distrito Federal, estados, municípios e territórios, e você vai ter empresas públicas, sociedade de economia mista, entre outros fatores aqui, tá? Letra C. Você vai ter na letra C os crimes praticados contra a administração pública. Vou botar. Por quem está a seu serviço. E você vai ter uma última hipótese, que é o quê? De genocídio, não é isso? Genocídio quando? Quando praticado por quem? Genocídio quando praticado por brasileiro, né? Beleza. Vou botar só genocídio e vocês completam aí, tá? Essas situações aqui estão previstas aonde? No inciso 1 do Código Penal. Então você vai ter uma situação muito interessante. Por quê? Porque essas 4 situações aqui aplica-se a lei brasileira, independentemente do cara ser condenado ou absolvido no estrangeiro. Onde é que está essa previsão? Parágrafo 1º do artigo 7º do Código Penal. Então, nesses 4 tipos de crimes aqui, você vai ter a aplicação da lei brasileira, independentemente do cara ter sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, você vai colocar observação.